Essa é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. Olá, minha gente! Olá, ouvintes da Rádio Freicaneca FM. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Para os que já me conhecem, eu sou Ilana Costa. E para quem está chegando agora, eu vou fazer essa descrição para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Sou Ilana, mãe de Inácio, produtora audiovisual e uma curiosa nata. Uma mulher negra, gorda, de 1,70 m e com cabelos cacheados curtos. E ao meu lado, Surama Negromonte, apresentando o programa Ser Mulher. Olá, meu povo! Como Ilana já me apresentou, né? Eu sou Surama Negromonte. E para quem também ainda não me conhece, Ilana, eu vou falar um pouquinho aqui também. Eu sou uma mulher negra de 1,60 m, com os cabelos curtos cacheados, com uma mechinha branca no cabelo e atuo como jornalista, fotógrafa e produtora cultural. Minha gente, para começar, eu já quero dizer que esse assunto de hoje, ele é incrível para ser debatido por todas as mulheres. Na verdade, seria um grande privilégio se a gente pudesse debater isso abertamente, se essa conversa fosse uma conversa mais ampla com todas as mulheres, antes delas virarem mãe. Eita, Ilana, só dá esse spoiler, mulher! Porque está impossível hoje guardar segredo. Então, a gente não vai manter essa linha misteriosa. E a gente vai começar a falar aqui já. Então, vamos embora. Em muitas conversas durante o processo construtivo do programa, a gente entendeu a importância de falar sobre a maternidade. Mas não só sobre essa questão, mas abordar sobre algo que é completamente ignorado e se torna, por muitas vezes, invisível, que é a mulher que ainda existe, mesmo ela se tornando mãe. E aí a gente pensou num programa que falasse exatamente sobre o mito da mulher mãe. Se você aí já se identificou, então vem pra cá, chega junto, porque a gente não vai falar disso sozinho não, que a roda é grande. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou ela, que tem 33 anos, é mãe de Amaralina, nascida em Pernambuco, mas teve vidas passadas na Bahia e já foi radicada em São Paulo. Há 14 anos está no mercado da música e, como uma boa filha de Iemanjá, acredita no fluxo das águas. Seja muito bem-vinda, Laís Sampaio. Olá, pessoal, boa tarde. É isso, eu sou Laís Sampaio. Sou uma mulher gorda, branca, de cabelos pretos, curto, uso óculos, tenho muitas tatuagens. E como a Ilana falou, sou a mãe de Amaralina. Então, assim, bora começar a abrir essa roda. Eu já tenho uma perguntinha aqui. Posso fazer? Ela começou cedo hoje, hein? Abriu cedo, hein? Eu gostaria de saber de vocês. Em algum momento, vocês idealizaram esse processo materno? Sim. Acho que toda mulher, né? A gente é meio criada um pouquinho, assim. A boneca, a coisa do cuidar, tá sempre naquele imaginário ali, meio coletivo. Desse E como era esse lugar de idealização da maternidade? Como é que vocês enxergavam a maternidade? Vai, Laís. Antes de vivenciar. Eu sempre soube que eu nasci para ser mãe. Eu dizia isso desde da tal boneca. Minha primeira profissão era ser pediatra, porque queria cuidar de criança. Mas, como eu engravidei na pandemia, aquela projeção, a idealização da maternidade foi completamente a que eu imaginei para minha vida. Então, eu tive uma construção muito... Eu acho que já escrevi isso no Que Desgraça, inclusive. Eu projetei muito uma maternidade solo, por talvez, não sei, inconscientemente, ter visto... Eu tenho pai e mãe, óbvio, mas durante um tempo vi muito minha mãe separada naquele lugar da mulher guerreira que faz tudo. Eu saí de casa muito cedo, com 20 anos, fui morar em São Paulo. Então, sempre fui uma pessoa... Não vou dizer solitária, porque eu nunca me senti sozinha, assim, mas sempre estive comigo. Então, de certa forma, imaginei que um dia... Nunca tive muita sorte no amor, então no jogo fui jogando. Então, eu nunca imaginei que eu teria uma família, né? Aquele padrão tradicional brasileiro, heteronormativo, homem, mulher, vamos... Não foi desse jeito, claro. Mas na minha cabeça eu tinha uma coisa, por trabalhar com música, eu sempre muito visualizei eu, minha filha, viajando, indo para lá, para cá, para lá. Sou muito vaidosa no sentido de ser exibida, então imaginei
barriga pra fora, todo mundo pegando na minha barriga, aí você reclamando, não pegue na barriga. Sabe aquelas coisas assim? E foi completamente diferente de como eu imaginei. Eu engravidei em maio de 2020, exatamente no meio da pandemia, em São Paulo, com meu ex-companheiro, dentro de casa, a gente não pôde sair para canto nenhum. Então, aquele lugar, chá de fralda, Do festejo, né? Que envolve a chegada de uma criança. de tudo, eu não tive isso. Quando a Maralina nasceu, a gente já morava em Recife. Teve um momento, um domingo, assim, que eu olhei para o lado, e eu nunca tinha morado com ninguém, né, e tal. Eu olhei para o lado e falei, eu construí uma família. Porque a gente também é educada, criada, mulher, para aquele lance que eu acho muito chique, essa palavra, que é vamos liberar, né? Ou vamos casar, vamos planejar o casamento, vamos não sei o quê, e vamos liberar. Ninguém liberou, a vida liberou. Então, a gente cria aquela coisa do casamento, das instituições. E quando eu vi, eu estava casada, né? Porque era um casamento. Sim. Então, o que eu queria pontuar aqui é que ela falando, eu lembrei que eu também, meu sonho sempre foi ser mãe, até eu ter meus sobrinhos e desistir. Aí, Ela teve a oportunidade do teaser, né? Aí no teaser ela disse, eu não vou ver esse filme. Total. Porque eu sou muito ativa com eles. Enfim, e ela falando assim que nunca idealizou uma família, mas queria ser mãe. E eu também tinha esse mesmo pensamento. Eu dizia até ao meu pai, eu disse, pai, se eu não tiver, tem como fazer um neném, né? Sem depender eu não me importava jamais desculpa interromper, de não ter um companheiro, falo companheiro porque sou, infelizmente, hétero nesse mundo de hoje. A vida quis assim. A luta delas, desculpa. Nunca imaginei mesmo, assim. E sempre pensei, se eu não tiver ninguém, vai ter uma inseminação, mas eu sabia desse desejo. Termina de falar o que estava falando, que eu te interrompi. Não, então, e aí eu também me identifiquei com a fala dela, porque é isso, eu também pensava nesse sentido. Só que com o tempo, e entendendo, vendo meus sobrinhos, minha comadre criar eles, minhas amigas, eu disse, velho, chega, tá bom. Não, total. Já deu. E outra coisa, é uma coisa que eu ia trazer, mas tu já respondeu, que é sobre se isso era uma coisa que sempre foi sua, ou foi algo que foi internalizado pela sociedade dentro de você? Não, nunca foi nada. E terminou quando eu nem terminei, assim. Então, só para contextualizar. E aí eu vi que eu criei uma família, né? Tinha um companheiro, uma gata, uma filha, uma casa, aqueles padrões de família que você olhava assim. E eu falei, meu Deus, eu tô vivendo o que eu nunca vivi. Nem na minha idealização, porque eu idealizei uma coisa completamente diferente. E a maternidade veio de uma forma também completamente diferente. Então, o que acontece nunca é o que a gente espera. Então, assim, sou muito feliz, tenho minha filha, hoje estou separada. Isso também, aí volta para essa pergunta que você fez agora da sociedade, nunca foi uma coisa, para mim especificamente, se vai ter ou se não vai ter, se quer, se não quer. Mas é uma loucura. Enfim, conhecemos muitas mulheres que passam por isso. Agora a gente passa não sei, não muito mais. Mas E o segundo, vem quando? Ai, minha gente, não, por favor. Não tem segundo, gente. Não, eu dou um fora, assim, mas eu nem penso. Pode ser quem for. O segundo vem logo após ganhar na loteria. Também ganhando na loteria eu quero. Então, aí é porque ganhar na loteria, pra mim, não é mais sobre, vou proporcionar. Não, é sobre ter várias redes de apoio, entendeu? Pagas e não pagas e, tipo... Tu perguntou sobre essa coisa, eu acho que pra mim, eu fiquei muito no dilema se eu queria ser mãe ou não, muito. Assim, não foi um negócio de levar pra terapia, porque eu via muito 50-50, assim. Eu via de divisão? Sim, eu via muito, assim. Eu pensava, meu Deus, como vai ser lindo poder viver isso. Mas eu imagino que tem uns perrengues aí. Tem muito perrengue, eu via amiga minha, enfim... Tinha uns spoilers, mas nada perto do que é viver, entendeu? Assim, eu acho que uma coisa que eu entendi com a maternidade, eu acho que eu já falei aqui em outros episódios, é que a gente pode ler todos os livros, a gente pode acessar todos os perfis de maternidade do Instagram, mas, assim, a sua vivência, o seu dia a dia é um negócio tão intenso, tão profundo, principalmente no começo. E é único.
Isso. Que não tem igual de ninguém. Não tem como. E eu tô falando isso sem juízo de valor, sabe? Não é se é tão bom ou se é tão ruim. É mais, você vai viver uma parada, e foi isso, viver os sentimentos, viver uma coisa tão intensa, foi a decisão para mim sobre ter um filho. Eu fiz, não, eu quero experienciar isso. Eu quero passar por esse processo, eu quero realmente mergulhar ali nessa experiência. E aí foi. Sabe o que eu queria saber? Aí é uma curiosidade minha mesmo. Uhum. Qual o significado da maternidade na vida de vocês? Hoje, Sim. transformadora. É. Falo como mulher, assim, não até o tema do programa. A maternidade me fez encontrar uma Laís que eu jamais conhecia, me fez me priorizar, me fez me entender. E hoje, eu estava ouvindo agora a Ilana falar isso de vou querer viver essa experiência. Eu nunca idealizei a maternidade também dos perrengues, assim. Eu sempre tinha... Não quero, não sei o quê. Mas hoje, se alguém chegar para mim e falar assim, Laís, vou engravidar, hoje estou grávida, eu fico... Vou liberar. Não, eu fico, que pena. Mas calma, que pena é essa, né? É que a mulher, ela perde muito da identidade que ela tinha. Ela abdica da vida dela durante muito tempo. Só que ela também reencontra ou conhece uma nova versão dela. Isso, é exatamente isso. E quando eu falo que pena, é porque o ser humano não gosta de perder, né? Na natureza dele, assim. E não estou aqui falando como uma perda, né? Ser mãe é uma perda, não é isso. Mas é você deixar de lado você, porque tem outra prioridade. Então, assim... É exatamente o que você falou, né? A transformação. A transformação. Então, hoje, eu consigo ver para mim que, sim, tempo é dinheiro, sim, eu tenho que estar bem, porque, infelizmente, essa frase é péssima, mas é assim... Ai, mãe bem, filho bem, né? Ou assim, não fica assim não que ela vai sentir. Ouvir isso é insuportável. Você no meio de uma crise, você no meio de uma depressão, você no meio de uma agonia... Mas é verdade. É horrível. É verdade. Então, assim, você tem que pensar que todo dia... Não é a guerreira, né? Mas bora, guerreira, vamos lutar, vamos vencer, vamos não sei o quê. Todo dia um cropped diferente para você reagir, amor. E assim, a vida não para. E eu acho que quando eu vejo muito a vida não para, assim, é a metáfora de ver minha filha crescendo. Isso. Porque ela não fica estagnada e ela não volta para trás. Você tem que ir junto. Eu também acredito muito que, assim, não dá para nenhuma transformação é levinha também, sabe? Então, não dá para você querer passar por essa transformação. Laís falou transformação, eu falaria uma palavra que tem um significado até parecido, que é sobre ressignificar, assim. A maternidade ressignificou o meu jeito de ver. Eu até escrevi um dia desse também sobre isso, porque eu recebi uma informação, enfim, conversando com uma amiga, que o marido dela tinha muita dificuldade de pensar num filho, porque era como se ele... Sabe aquela história de, tipo, não, se eu tiver um filho, eu não vou mais poder viajar, não vou mais... Tipo, parou a vida. Só que, na real, o filho ele vai ressignificar esse teu jeito de ver a vida. E outra coisa, a gente pensando, se falar, se a gente ganhar na loteria, muito louco, assim... Quando falam que o filho vem com pão debaixo do braço, você fica, que pão é esse, né? Manda a padaria toda. A que custo? Mas nem só que custo, é que é tão próspero, é dolorido, é difícil, é totalmente horrível, mas a sua vida tem outro sentido dessa ressignificação. E esse pão vem. Você só vai descobrir lá na frente o que é esse pão. Mas ele vem. Então, assim, você começa a priorizar a sua vida de uma forma... E valorizar, da viagem, né? E valorizar quero viajar, coisas. Bora viajar. Não posso porque eu não tenho filho. Vai poder de outra forma, de outro jeito. Mas, a gente vai retomar, vai voltar aí para esse ponto da prosperidade, porque eu acho que é também um outro jeito da gente enxergar a vida e de pensar nesse ponto de prosperidade, de onde é de onde o filho coloca essa leitura da gente sobre a vida e sobre as coisas que vão vir depois dele. Mas a gente vai agora para o intervalo rapidinho e já a gente volta para retomar o assunto, beleza? Meu povo,
voltamos com o segundo bloco do programa Ser Mulher, aqui na Rádio Frei Caneca FM, com a nossa convidada, Laís Sampaio. E a gente já bailou aqui por vários temas diferentes, né, dentro desse tema maior aí. E eu acho que a gente podia começar agora. A gente parou nessa coisa da prosperidade, de como essa nossa relação com essa visão depois de ter filho. E eu acho que Laís podia retomar sobre se tu sente alguma diferença, sobre como ficaram tuas relações, tuas amizades, como tu se sente vista agora, depois de ser mãe, se mudou alguma coisa. E, recentemente, tu te separou. E eu acho que isso é uma coisa massa de falar, sobre como foi um pouco... Não sei se tu queres falar, na verdade, sobre isso. Se tu não sentia vontade, também não tem problema. Mas sobre... Se tu vê alguma diferença sobre essa questão de quando tu estava casada, quando tu não estava, nesse papel de mãe, sabe? Porque a gente percebe que existe, sim, alguns relatos de mães que são bem vistas pelas pessoas porque tem um companheiro, porque tem alguém ali compartilhando aquela maternidade. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua experiência, Laís. Como é que tu se sentiu? Tá, as perguntas deram um nó na minha cabeça. Primeiro, falando como as pessoas me olham, né, sobre ser mãe. Eu não acho diferente, eu não vejo diferença. Sobre amizade, foi um balde de água fria, assim, a questão no início em relação à amizade. Mas eu acho que eu fui aprendendo, não é desgostando, mas indo por outros caminhos, entendendo que quem é amigo mesmo vai estar junto. Tinha uma parada muito louca, que eu sei que, lógico, foi na pandemia, então todo mundo tinha BO, né? Mas eu acho que na cabeça da mãe, naquele primeiro momento, a gente acha que só a gente tem o maior BO do mundo e que todo mundo tem que perguntar por você. Ninguém perguntava. Eu conto nos dedos quem foram as pessoas, assim, que perguntavam. Mas fui deixando. Outra coisa que eu já percebi também da minha vivência é que, às vezes, eu ficava e fico muito mais feliz quando alguém pergunta se a Maralina está bem, porque demonstra uma preocupação sobre ela e esse meu lugar de cuidadora, do que eu. Mas também gosto quando as pessoas, amigas, enfim... Porque, assim, olha como a criança é linda. A mãe vira um acessório, né? Da criança. E como eu recriei esse meu lugar de amizade, porque é isso, eu morava em São Paulo... Eu descobri depois de muito tempo que meus amigos, não de São Paulo, não estou falando de ninguém específico, mas eram muitos amigos de recreação, por causa que eu trabalhava com música, vivia na noite. Era todo mundo colega, de farra, vamos para um show, vamos não sei o quê. E quando eu vim para Recife de volta, com filha, eu falei, eu não tenho ninguém. Só que será que eu tinha alguém? Então, por isso que eu conto muito quem são as pessoas. Eu tive uma bênção maravilhosa de fazer amizades pós-mãe. Ilana é uma pessoa dessa. Não conheci Ilana. E a maternidade me trouxe novas amigas e novos interesses. Porque, de certa forma, os nossos interesses mudam. Sim, muito. Então, assim, não é sobre ser chato ou não é sobre não quero mais. Eu nem vou usar a palavra poder. É sobre não se encaixar mais. A gente não se encaixa mais ali. E a gente procura muito aquela versão do que era, se frustra às vezes com a de hoje. É porque era o que a gente conhecia, né? Então E ao mesmo tempo hoje eu não troco nada na minha vida pelo passado. Às vezes eu fico, pô, é um saco, eu queria fazer isso aqui lá agora. Uma coisa que eu sinto muita falta mesmo, é ridículo, mas é ter uma crise de alergia sem preocupação. Poder curtir a só crise. Viver a minha crise de alergia em paz. Não, porque assim... Eu tenho rinite, eu tenho um olho que coça. Sabe aquela sensação de vou viver esse momento aqui? E a gente fica Quietinha, super né? irritada, né? Muito, Quando e tá... é isso, eu tenho fotofobia. Só que não tem tempo pra isso, a vida tem que ir se encaixando. É aquele meme, né? Deitei pra chorar, mas lembrei que tem uma roupa pra estender. Não, um negócio pra totalmente. fazer. Hoje mesmo minha filha cochilou 9 da manhã, eu achei maravilhoso. Eu fiquei, o que é que eu faço? Vou deitar. Eu falei, não pode deitar, a areia da gata tá suja, a roupa tem que pendurar, a comida tem que descongelar, ou não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, vou botar uma máscara no meu rosto de
Aí deitei assim, eu falei, eu não vou nem pegar o celular pra tentar aproveitar esses 15 minutos. Falta Não 2. consegue nem aproveitar, Relaxar, né? Porque Relaxar. você fica sempre não é culpa, mas eu não tenho empregada, não tenho babá, tô sozinha com ela, tarará. Então assim, você fica, tá faltando alguma coisa. Às vezes a gente nem Já se tá- dá o direito de poder ter aqueles 15 minutos. Já tá tão acelerada num ritmo, né? Isso. Que não consegue... Não, eu confesso que essas últimas semanas, Inácio, pela primeira vez, tá ficando no integral. Eu mandei áudios pra Laís. A primeira semana foi de muita culpa. Lógico, porque Muita você acha que você tá culpa. abdicando daquela criação. Não, e assim, será que eu tô fazendo realmente o melhor pelo meu filho? Será que... Mesmo sabendo que tá, né? Exatamente. Mesmo a gente tendo A mais B da certeza do que a gente tá fazendo. Mas a gente fica, pô, mas se ele tivesse aqui, mas como seria? E assim, é um processo. Por exemplo, agora eu tô mais de boa. É a terceira semana. Porque eu acho que, assim, existe também um apego da mãe com o filho, ou Um não? controle, é controle a palavra. É controle, né? Nem apego. Eu acho que Você é quer de você saber, quer saber ver. de tudo. Por exemplo, da escola. Quem não tem vontade de um Big Brother ali com a tela? Meu com Deus do certeza. Pra saber o que céu. eles fazem. Com certeza. Da nossa idade, dá spoilers. Eles não contam o que foi exatamente, né? Então, muitas vezes, ele dá um spoiler assim, não, porque um amiguinho fez assim, pá! Aí eu... Morrendo. Como? Aí eu peço pra ele recriar a cena umas 800 vezes e ele faz 800 vezes diferente. Aí eu fico louca com isso. Mas é isso, a gente tem que se abrir mesmo pra entender que ele tá num ambiente seguro, mas ele não está num ambiente 100% protegido, né? Tipo, não é uma Sei, redoma. amiga. Não, A escola, eu tô dizendo assim. não, ele tá protegido. O que eu acho é que a gente tem tanto controle de querer saber tudo o que acontece, todos os milímetros. Isso, Só que ao mesmo tempo lá, eu sou totalmente a favor da escola. Eu sou totalmente a favor do integral. Eu sou totalmente a favor, Do contraturno. não, da criança tendo a liberdade dela Sim. fora da nossa, assim, porque é uma construção para eles, né? É isso. A Maralina estava na escola, nunca ensinei rosa de menino, azul de menino, não. Rosa de Enfim. menina, azul de a Damares. Aí ela foi pra escola, primeira semana, segunda semana, do nada, assim, do nada. Rosa é minha cor favorita. Aí eu falei, hã? Aí fui entendendo. É uma bolsa do unicórnio que ela vê, é um diadema de fada, é uma asa de não sei o quê. Hoje mesmo, a minha grande questão, a Maralina agora só quer vestir rosa, vestido de babado, que eu nunca compro isso. Sou vaidosa, enfeito ela, como todo mundo vê, mas eu sempre priorizo algo mais Divertido, descolado, Mas a cara da mãe... lúdico. Porque também tenho- tem isso, viu, minha gente? Essa quebra das expectativas, É, né? eu tenho um relato, assim, prática. bem parecido também. Porque os meus sobrinhos, quando a gente estava criando, que eles nem iam para a escola ainda, a gente criou dessa mesma maneira. A gente nunca deu gênero para nada, né? Todo mundo podia tudo. E aí, quando eles começaram a frequentar a escola, minha Nossa Senhora. Aí chegaram com esse discurso de que isso aqui é de menino, isso aqui é de menina, até hoje. Aí eu fiquei pensando, nossa, a desconstrução que a gente tem que fazer. E até agora a gente não conseguiu. Todos os dias, eu digo, porque eu trabalho com artista também. E esse artista é um homem e ele se veste com outras roupas mais femininas e tal. E aí eu assistindo com meus sobrinhos, eles disseram assim, ô tia Su, ele é homem? Eu disse, é. E ele veste roupa de mulher? Eu disse, e tem roupa de mulher? O que é que a gente ensina a vocês aí? Eles, todo mundo pode fazer o que quiser e vestir o que quiser. Eu digo, então. Aí quando chega na escola, desconstrói tudo. Então, assim, é uma sensação de frustração mesmo, assim. E de não entender o mundo, porque como é que o mundo reproduz essas coisas, sabe? É porque tá muito enraizado, né? E olhe também que a gente aqui, nós três, vivemos numa bolha liberal. Isso. Imagina a família tradicional brasileira, ou na sala de Maralina tem duas mães de dupla maternidade. Que maravilha, né? Poder estar tão perto dessa diversidade, né? Poder ver e isso ao no dia a mesmo dia. tempo uma diversidade Isso. enquadrada, né? Mas aí você vê como isso tá tão enraizado que até nessa
até dentro dessa bolha, a gente ainda tem que lidar com o rosa de menina e o azul de menino. E assim, a gente tá dando um exemplo das cores e tudo mais, mas isso vai para muitas camadas, né? Só retomando essa coisa da quebra da expectativa, eu queria muito que Laís falasse, porque tem muitos textos legais lá no Que Desgraça que falam sobre puerpério. E eu acho que neste programa de hoje a gente precisa falar sobre puerpério. Sim. Porque eu acho que puerpério é uma fase da vida da mulher mãe muito silenciada. E mesmo eu estando dentro da minha bolha, com muita informação, com muita coisa, eu achei, do alto da minha autoestima elevada, que eu estaria imune ao puerpério. Que não, vai dar tudo certo. E corta pra eu com o Inácio com 1 mês e meio, 2 meses, chorando todo dia, 6 da noite, quando baixava o hormônio. Deixa eu fazer a pergunta, então. Vá. O que foi esse momento pra vocês? Eu quero detalhes. Details. Pra mim, polêmicas. É porque é rádio, vocês não viram a cara dela agora. Tá? Não, assim, eu vou dizer que o meu puerpério foi difícil? Sim, foi. Mas eu acho que os meses depois foram muito mais difíceis. Eu acho que tinha uma coisa ali da ocitocina nos primeiros 6 meses, de você estar criando aquela pessoa. Era exaustivo. Que inclusive, esse é o hormônio conhecido como o hormônio do amor. Do amor, Sim, de sim. você ficar ali. Mas eu acho que eu tive sorte de não ter tido nada em amamentação, que eu acho que isso é uma grande questão para muitas mulheres. Eu acho que o puerpério fala muito mais do nosso renascimento do que o da criança. Com certeza. Não é a gente que está ensinando, é eles que estão ensinando pra gente o que é tudo isso. Por exemplo, quando a Maralina nasceu, ela passou 5 dias na UTI e foi para casa depois de 5 dias. E eu fiz, né, o kit maternidade, um saquinho de organza com a roupinha, não sei o quê. A Maralina passou 5 dias na UTI de fralda, na incubadora, não botou uma roupa. Aí já cai a princesa, né? A expectativa já... A expectativa daquela roupinha vermelha, aquela roupinha amarela. A enfermeira falou assim, não sei o que, do banho. Eu falei, vocês vão me ensinar a dar o banho? Ela, não, sua mãe ou sua avó vai lhe ensinar. E aí a gente estuda tudo, né? Porque hoje a mãe de hoje em dia, ela é tudo estudada. Aí cheguei em casa, sabe, A tudo. pobre, a pobre. Tudo. Ô, gente. Aí eu e Bruno lá, banheiro e tal, não sei o que. A Maralina parecia um frango do Bom Preço, porque ela era prematura, muito Minha pequenininha. gente, sério. Ela era- Entrem lá no Que Desgraça, Ela vocês era verem muito aquela pequenininha. carinha. Aí a gente pegando ela e eu assim, é isso mesmo, Bruno. Baby, essa água tá quente. Eu falei, é assim. Você põe o pulso ou o cotovelo. Bem pouquinho de água. Ele, gritando. Segundo dia, um pouquinho de água. Lá na frente, eu fui descobrir que eu escaldava a menina. Era um Porque franguinho não de era padaria. uma água quente, era uma água branda. Aí foi quando... E quanto mais água, melhor. Mas ela era muito pequena, eu achava que ela ia escorrer. Então, assim, a vida foi ensinando. É. E como tinha essa ocitocina do meio, tudo era um amor, era uma coisa. Foi muito difícil. Eu sinto que os meus primeiros 6 meses foram muito bons. Na dinâmica de casa, daquela família, as coisas acontecendo, a pandemia tudo fechado, então você tinha que viver aquilo. Mas depois foi me dando um sericutico, foi me dando um negócio que a vida chama. Foi meio isso. Com 1 ano eu entendi que eu ainda estava no puerpério. Saiu aquela ocitocina, veio o trabalho, veio a responsabilidade, veio a urgência, veio a dinâmica de casa, veio tudo. Ou seja, né, o tempo É isso. pra ela, por exemplo, foi um Tanto ano. que nos primeiros meses era uma delícia, assim, não dorme, não sei o quê, mama, peito, 3 horas, monotonia, não faz nada. Aí você acha que você não está fazendo nada, mas você está produzindo uma vida. Aí você se cobra porque você tem que trabalhar, mas você está de licença, mas você é autônoma. Mas eu fui levando. Só que quando foi dando 1 ano, assim, eu fui pirando. Calma. Tá. Vamos chamar agora o intervalo, porque isso aí deixa pra Eu me segurar o senti povo, no viu? programa de João Kleber Ah, agora. segurar Foi. o povo. Calma. Porque isso aí, minha filha, vai render. Então, vamos pro intervalinho agora. Bem rapidinho, que vocês já viram que é rapidinho. E daqui a pouco a gente tá de volta. Simbora. Já estamos de volta com o terceiro bloco aqui do programa Ser Mulher. E a gente vai voltar do ponto que Laís parou, que é falar um pouquinho sobre quando começou esse primeiro ano de Amaralina, que tu sentiu aí a vida chamando. Como é que foi esse processo aí pra tu? Eu acho que a partir de 11 meses,
8 meses dela foi voltando, assim, muito do quem é essa Porque o mulher. mundo também foi voltando também, né? Meu trabalho foi voltando, ó, quem é essa mulher, onde é que eu tô, sobre ela, porque a gente acha que os primeiros, minha percepção, tá? Claro. São os mais difíceis, mas ao mesmo tempo a criança tá ali, no seu domínio, no seu corpo, tem uma dependência muito forte. Eu acho que o período de andar não é ruim, mas é aquele pré-período do levanta, nem anda, nem vai, a fase da alimentação, eu me estressei muito, porque eu tive muita expectativa do início da comida. Uhum. Eu achava que com 6 meses ela ia comer e eu ia parar de amamentar. Bem iludida. 2 anos e 7 meses estamos aí contando. Eu acho tão importante ela trazer isso, porque isso é a maternidade real, né? Sim. Dentro da vivência dela, óbvio, né? Que cada um é cada uma. Mas, assim, é tão importante ela falar sobre esse tempo, né? Que ela passou de quase um ano, né? Nesse loopingzinho de entender tudo, dessa questão da alimentação, porque é isso. O mundo diz e fala pra gente que a maternidade, ela é muito linda, ela é muito bonita e é só amor. E assim, eu li uma frase esses dias que dizia assim: eu amo meu filho, mas eu não amo a maternidade. Sim, é porque a maternidade é cheia de regras também, sabe, amiga? Eu acho que a quantidade... Eu tive a sorte de ter uma mãe que foi uma rede de apoio, mas não era aquela pessoa... E eu confesso que a pandemia me ajudou um pouquinho nisso. A gente teve menos Porque, pra quem palpiteiros. não sabe, Menos palpiteiros. Ilana também teve o neném dela na pandemia, não Sim, foi? é tanto que eu comecei a seguir Laís, porque eu já conhecia Bruno. Mas quando eu vi que ela estava com o mesmo tempo de gestação, basicamente, minha... Porque quando eu comecei a te seguir, eu acho que a Marilena não tinha nascido ainda. Não tinha, tenho certeza. E é fogo, porque isso já gera uma identificação. Tipo, se você conhece uma pessoa que está conectada com aquela pessoa, que ela está no mesmo tempo de gestacional de você... É a melhor coisa do mundo. É. Você ter amigas... Você nem pensa, você só, tipo, Só se vai. conecta com a pessoa. Isso foi uma coisa que foi unânime aqui na roda, né? Durante os outros programas. Sim. Dessa rede de apoio e entender, né? O contexto de vivência das mães. Sim. E sabe o que é muito louco? É que realmente a gente esquece de tudo. Então, tipo assim, quando eu perguntava pra alguma amiga que já tinha um filho de 4, 2 anos, ela ia, amiga, não sei o quê. Eu já nem lembro de muita coisa de Maralinas. Mas eu tive amigas que nem eram amigas, mas agora são minhas amigas. Porque é a mesma coisa. Só muda o endereço e o período do que vai acontecer. Então, isso foi muito fortalecedor para mim, assim. A palavra é essa, fortalecedor. Assim, amiga, o primeiro ano, toda semana é um negócio diferente. Você acordou com um bebê, vai dormir com outro. E é isso, assim. Às vezes é no cochilo da tarde que as Já coisas muda. acontecem. Ai, gente. É sério, eu lembrei agora, assim. Quando a Maralina descobriu o pé, foi de tarde. É tudo muito rápido. E muito intenso, né? Muito. E até hoje também. Hoje está sendo muito desafiador também. Ela tá com quantos anos hoje? Hoje ela tá com 2 e 7. Hoje a gente tá naquela fase dos quereres. Não gosto do Terrible Two, porque entendo muito que é da criança. É terrível pra gente. Tem muitas coisas pra fazer. É porque eu acho que agora o desgaste... Antes era um desgaste muito físico, né? A amamentação é um movimento muito físico, né? Fisiológico. Agora é um desgaste muito mais emocional mesmo, de negociar o tempo inteiro sobre uma ida ao parque, né? às vezes. Então, E mental. Emocional da emoção e mental da carga. Por exemplo, a Maralina tá numa fase de bater em mim. Mas assim, ela só bate em mim, em ninguém. E ela não vê ninguém batendo nela. Só que em momentos de tô querendo não dar o peito, não quer tomar banho. Teve um dia essa semana passada, ela deu um tapa na minha cara, assim, ó. Mas, deixa a criança livre. Gente, eu deixo a criança livre, mas tem um momento que você tem que chegar e falar assim, não é assim, meu anjo. porque tem o nosso limite também, né, Pois amiga? e aí o que eu acho falo do é nosso muito limite, isso. quando eu falo disso do emocional e do terrível pra gente, os 2 anos, é que é muita demanda no dia a dia e a demanda deles. Isso. Então tem dias que você não tá com a mínima paciência, que são seus limites sendo testados, você tem que respirar fundo, você tem que, ó... Né? E começar do zero, né? Dar uma reiniciada ali. E aí, em 5 segundos, tá rindo, feliz. Você fica assim. Eu passei por uma situação muito parecida também com minha sobrinha. Ela é
bem dramática mesmo. Aquela mulher é artista, certeza. Quando ela tá no momento dela de sentir, e eu não tô diminuindo a dor dela e nem a forma, mas assim, a gente sabe que tem um pouquinho drama, a mais, né? Uma sabe? coisa. Teve um dia que eu tava tão cansada, tão sobrecarregada, que ela chorava, assim. Ela sabe que o choro é uma arma que ela... Toda criança, afineta, né? a gente, sabe? Até porque, na a real, linguagem deles. Isso, é a comunicação E aí, deles. quanto mais eu dizia assim, eu entendo que você está frustrada, eu entendo que você queria fazer isso, mas infelizmente a gente não vai conseguir, BBB. Quanto mais eu tentava dizer a Explicar. ela que tudo bem ela chorar, que não tinha problema em ela chorar, mas ela esperneava, ela gritava. Aí chegou uma hora que eu disse assim, chega, É. eu não aguento mais. Aí é uma coisa que a gente só aprende a administrar E ou eu não fiquei- aprende. Eu fiquei pensando Na hora, nisso. Eu assim. disse, meu Deus, o que mais eu vou fazer? Porque eu já conversei, já acolhi, já abracei, já... Todas as alternativas que o povo diz, né, pra fazer, eu fiz. E não consegui resolver. E eu falo pra Maralina assim, filha, mamãe bate em você. É muito... Você tem uma hora que você tem que ser firme, assim, porque a liberdade é linda, é tudo, mas tudo Tem um demais limite. tem limite. Já dizia Ciel Santos, hein? Tudo demais tem limite. Mas é isso, eu acho que também é essa conversa sobre o nosso limite, até onde a gente consegue chegar Exato. para acolher e fazer a coisa da melhor maneira para todo mundo também. Não adianta a gente permitir tudo e, ao mesmo tempo, a gente ficar até... Sem permissão de nada. Exatamente, né? Uma coisa que eu queria perguntar a vocês é sobre... Porque, assim, a sociedade diz que é uma função feminina por isso e por aquilo outro. Uma função feminina o quê? Cuidar do filho. E aí eu queria que vocês trouxessem um pouquinho pra gente debater a visão de vocês sobre... Não é nem cuidar do filho. Já te Cuidar, interrompi. né? Ponto. O patriarcado tá aí e é isso. Só que não é mais isso, porque a gente já tá ali em outros tempos avançada da vida. um pouquinho. E é exatamente isso, né? O homem nasceu para ser cuidado e a mulher para cuidar. E a gente também foi criada, não a gente mais, mas lá nossas avós e tal, não sei o quê, que cuidando do outro, você também está se cuidando. Só que não é essa a regra, né? Na prática, a teoria é outra, né? Tipo, E eu tenho até uma coisa interessante para trazer que na Bíblia, né, eles trazem a gestação da mãe de Jesus como algo divino, né, que não houve a coisinha gostosa lá. E aí, estudando e vendo, eu entendi que é uma forma de invisibilizar a mulher, o sexual, esse desejo, A mãe. isso, entendeu? Quanto... A Maria Imaculada. Isso. Tu já imaginou tua mãe transando? Não, até hoje, a pessoa ouvir a frase já dá um incômodo, né? Já, é tanto que eu... Porque a gente não vê nesse lugar, né? A gente não tá nesse lugar, a gente, sociedade, colocou a mulher mesmo nesse lugar. Tanto que tem várias ações, mães também gozam, falar sobre desejo sexual da mulher depois da maternidade, falar sobre libido, falar sobre várias coisas. Mas o que eu Porque ainda, com tudo isso que a gente passa, a heteronormatividade ainda diz que você tem que estar bem maravilhosa para servir o outro sexualmente. 45 dias depois, tá? Tem gente ali na porta, ó, esperando dar os 45 que o médico falou, né? E se não der, você não está suprindo a necessidade do fofo. Gente, E vocês, como mulher, nesse contexto, como é que vocês se sentem? Como é que vocês se veem? Olha, amiga, eu acho que a gente, até incluindo Laís aí nesse bolo, mas eu acho que a gente faz parte de uma bolha que não... Até tem, porque a gente sabe que tem muito ainda esse pensamento, mas que a gente se permite... Eu mesma, assim, me permito, tipo, não levar pra frente esse tipo de conceito, entendeu? Assim, eu acho que é fazer as coisas quando você tá bem, tem vontade. E pra mim foi assim na maternidade, assim, eu não me cobrava em relação a isso. Senti que depois de meses, assim, Lucas sentiu, tipo, veio uma conversa sobre isso, mas aí a conversa foi, quando tiver ok pra mim, vai estar ok pra gente. E aí tudo bem.
Não lembro, confesso a você que eu não lembro quanto tempo depois eu fui realmente sentir aquela vontade mesmo, tudo mais. Mas eu acho que a coisa já ganha uma outra forma quando a gente sai desse papel de imaculada, né? De tipo não conversar sobre isso, de não se olhar como essa mulher que tem uma libido e tal, que por mais que esteja, são muitas camadas que eu estava vivendo ali, que na real para mim não era uma prioridade pensar em transar. E que eu acho que o sexo, ele não é o sexo. Ele é um conjunto de coisas, né? O sexo é o dia a dia, o sexo é a troca, o sexo é a partilha, o sexo é uma cama arrumada, o sexo é um boleto da CELP em dia. O sexo é muitas coisas até chegar no ato sexual. Isso. Sabe? O sexo é todo o envolvimento. É todo um equilíbrio. Uma tranquilidade. Isso. Por exemplo, assim, de fato, numa exaustão de uma carga do dia a dia de uma mãe que está ali 24 horas amamentando, fazendo, servindo, onde toma tempo para você? Eu lembro que eu tive uma questão muito grande, ainda estou tendo, sobre libido na minha relação. E primeiro eu achei que era a amamentação. Que a prolactina também dá os mesmos prazeres. Ok. Tem a coisa hormonal no começo, né? No começo mesmo, dessa ocitocina maravilhosa, eu estava transante. Só que depois foi indo embora aquela coisa, porque quando foi com os 6 meses, foi se tornando uma coisa mais pontual, né? Quando foi com os 6, 8 meses, eu fui na ginecologista para entender esse lugar da libido e tal. Achei até engraçado. Ela falou assim, olha, bem, que hora sua filha dorme, cochila? Eu falei, umas 4h30. Faça o seguinte... Gente, essa... Eu tô até com medo do que Não, vai ela dizer. falou assim, faz o seguinte, quando for às 4h30, assim, ela dormiu, se encontre com seu companheiro, tente ali encontrar aquele lugar. Eu falei, o quê? 4h30 da tarde, eu tenho tanta coisa pra fazer, pra parar tudo da minha vida, pra transar, porque sexo não é um programa. Eu Sexo acho não é uma coisa assim. Pronto, é uma outra dificuldade na maternidade. Vamos nos programar. Vamos precisar dar uma pausa agora. E vamos pro último bloco, né, Ilana? Já é o último Deus, bloco, é o último bloco. E aí a gente desenvolve melhorzinho. Eu sobre acho que isso. tem muito pano pra manga ainda pra gente falar. Então, gente, a gente vai dar uma pausa. Vamos tomar uma aguinha, viu? Que a gente também vai. E a gente volta já já. Ei, a gente está de volta. Estamos de volta. Com o nosso último bloco do programa Mais Calma, que tem muito papo ainda, porque vocês estão vendo que tá rendendo, viu? Maternidade sempre rende, né, More? Mas, a gente tá falando sobre libido e essas coisas todas. E eu queria que Laís falasse agora um pouquinho sobre esse teu contexto. Laís se separou agora, recentemente. E eu queria que tu falasse um pouco como foi esse processo para tu e para a Maralina, né? De fazer essa outra mudança que é muito grande dentro dessa perspectiva aí de vocês, de estarem juntos e agora ter uma nova rotina, uma nova vida. Lá atrás, tu tinha perguntado, socialmente falando, que as pessoas ou amigas falavam sobre estar separada. Tem também a idealização da família, o mito da família perfeita e a história da frustração ou de que você não foi capaz, né, de construir uma família. Recentemente me separei, em maio, mas eu vinha já numa coisa muito individual de ir mapeando essa relação e muito mais ir me mapeando num quesito dessa transformação, dessa ressignificação. Quem é essa mulher, o que eu quero, o que não quero, o que eu quero pra minha filha, o que eu quero pra mim. Quando tu me perguntou também do lance do que a maternidade ele transformou, eu comecei a me colocar em primeiro lugar. E comecei a ver, sou filha de pais separados. Ouvi muito da minha mãe dizendo que ela passou 22 anos casada. Então ela dizia assim, se eu pudesse, eu tinha me separado com 7 anos de casamento, mas não fiquei por sua causa. Aí eu comecei a ver minha realidade familiar ali, eu meu ex-companheiro, que sim, existia muito amor, sim, existia muito cuidado por Amaralina, mas tinha uma coisa que não estava saudável. Verbalizar, quero me separar, é muito.
E eu já vinha com aquilo no coração. E aí eu verbalizei pela primeira vez em maio do ano passado. Só que eu já tinha uma coisa que eu estava tentando, mas eu também estava me pontuando, né? Tipo assim, o que eu quero mesmo? Essa tentativa é ficar junto da minha filha para ela não ter pais separados? Entendendo teus motivos, né, ali. Fui me reconhecendo, fui me encontrando. E aí, quando foi maio desse ano, eu consegui de novo. Só que eu já estava num lugar que eu não queria mais mesmo, assim. E me mudei em julho, decidi sair de casa para ficar perto da escola dela. E ele continuou na casa que a gente morava. E um dia escrevi no Que Desgraça, um dia agora abri uma caixinha de perguntas e todo mundo perguntou só sobre a separação. Não é um lugar que eu quero ficar dando intimidades, porque eu acho que tem uma criança envolvida, mas só contextualizando, enfim, já no final do programa, para quem não me conhece, tem o Que Desgraça, é um Instagram que fiz depois de a Maralina ter nascido para falar sobre maternidade. Pelo primeiro momento, ela foi certamente protagonista, né, daquela experiência, mas eu fui me encontrando como mulher nessa narrativa da maternidade. E fui tentando conversar com as meninas que trocam comigo, porque 99% é mulher, homem não segue esses temas, né? Infelizmente. E deveria Se muito. seguisse, evitava bastante coisa. Bastante questões. E aí fui colocando o protagonismo dessa mulher que é mãe, não da mãe que é mulher, sabe? Enfim, muitas me perguntaram de onde eu tomei essa coragem, de como eu consegui. Porque parece que quando você acaba, é falido, né? Repito, falando de uma heteronormatividade. Mas muitas ficaram assim, eu tô infeliz, eu tô mal, eu tô maternando 2, meu companheiro não é companheiro. E tudo que elas me escreviam era muito genuíno. Aí você vê mais uma vez que tá todo mundo no mesmo barco. Por isso que eu queria te perguntar sobre isso, sabe? Porque eu fiquei bem assustada com a história da caixinha que eu acompanhei. Porque a gente vê o quanto isso é silenciado, assim, quanto as mulheres... Porque é um fracasso. Isso, mas Você amiga... ser separada é um fracasso. A gente precisa falar Mas sobre... não é. O que a gente precisa falar, eu te interrompendo que eu tô aqui, da fala, é que a gente precisa ser feliz. Isso. A mulher, ela precisa ter o direito. Não é que antes eu era infeliz, não é isso. Mas ela agora escolheu uma opção que vai fazer ela mais feliz E ela ali. pode. É a mulher Exatamente. ter E a o gente direito pode. de, né? Sabe assim, a gente é silenciada, não como mãe, como mulher socialmente. E a gente não pode mais aceitar coisas. Isso. E repito, eu tenho muito cuidado em falar sobre isso, que envolve uma pessoa, que é Bruno, não quero ficar expondo, envolve a Maralina. E quando eu trago isso para minha primeira pessoa, é da minha experiência, entendeu? Uhum. Então, assim, também eu não quero ficar, que desgraça, aquele lugar de falar mal de homem, sabe? Não, eu Não é acho minha que- função também. Eu vou falar mal de homem do patriarcado, vou falar que é o que eu falo para muitas amigas minhas que não têm a tal coragem de se separar. Às vezes você está muito mais sozinha, casada, do que sozinha. Pronto, é isso. É esse o ponto. Você Até tá sozinha. você vai e se você permitindo tem um viver. filho e cuida de 2. É um absurdo. Não tô aqui falando mal da mãe do homem. Mas socialmente, volta para aquele assunto lá da frente, eles ainda esperam Serem cuidados, serem né? cuidados. É. E aí quem cuida de quem cuida? A gente tem um programa só sobre isso. Quem cuida de quem cuida. Porque é isso, assim, eu acho que falar dessa história não acabou virando a tua voz amplificou para uma coisa que não é mais a separação de Laís, mas essa atitude, às vezes, de se separar, de tomar essa rédea da sua vida e escolher um caminho que não é porque você não estava feliz ali, mas algo que naquele momento vai lhe fazer mais feliz é não estar naquela relação. Não, e assim, eu sou filha de 2 adultos que não se falam até hoje, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos. Eu vou fazer 34, os pais não se falam. Então, assim, eu fico me colocando no lugar de uma criança que eu também normalizei que era tudo bem meus pais não se falarem. E hoje eu tenho uma criança em casa.
E eu não queria que a relação da gente chegasse nesse lugar de que a gente nem pudesse se falar. Porque eu não queria isso para minha filha. Eu não queria reproduzir isso para ela. Eu não queria também que chegasse num lugar que a gente não se aguentasse mais. Porque a coisa vai evoluindo, é inevitável. Não, né? total. Tipo, Então, assim, eu desejo para minha filha que... E, assim, relacionamento, seja casado, não casado, ficante, não ficante, você vai estar ligada com essa pessoa para sempre. Queira ou não queira, através do filho, né? tá ali, Uhum. sabe? Então, por que não ser saudável? Por que não ser Sim. funcional? Eu e ele, ou eu e você, ou qualquer casal, não tô falando eu e ele, a gente pode não se suportar, não olhar, não querer olhar, mas a gente vai ter que tratar civilizadamente, harmonicamente, sobre as dinâmicas da mesma pessoa. Isso é um grande desafio também. Essa é a parte 2. Essa é a parte 2 do podcast. Mas eu acho que é isso. Eu acho que essa coragem, como tu falou, né? Essa coragem de se separar, eu acho que é você ter essa coragem, na real, de tomar esse rumo da sua vida. E claro que a gente... Que não é fácil. Não. Eu imagino que não deva ser fácil. Eu vejo muito também questões de mulheres que ainda tem essa coisa da questão financeira, da questão da dependência emocional. Mas o que eu quero falar para as mulheres e para amigas, que assim, se coloquem em primeiro lugar, sabe? Porque a gente já doa tanto para mãe, para filha, para amiga. E cadê você nesse momento? E quando vem também coragem, eu, enfim, vejo amigas que estão no mesmo processo. Meninas que me escrevem do que desgraça, que às vezes eu fico, gente, calma. Eu recebo relatos, não só da separação, mas que se encontram naquele lugar e tal. Todo mundo tem uma particularidade muito parecida das relações, assim. Não só heteronormativas, Uhum. mulheres com mulheres, homens com homens, mas eu li um texto de Edna, ela é daqui de Recife, Edna Granja, que ela falava, eu até postei isso, filho não separa ninguém, filho não muda a relação, filho não prejudica, né? Que o meu filho chegou, mudou tudo. Não. Aí que se encontrou tudo, porque é aí que você vai encontrar de fato quem são aquelas pessoas. Entendeu? E já que tu trouxe isso, eu queria saber. Você falou que maternidade é transformação. E quem é a Laís hoje? Hoje eu sou uma pessoa corajosa, já que todo mundo falou de onde veio a coragem. Sim. Hoje eu sou uma pessoa que me priorizo. Hoje eu sou uma pessoa que sou muito feliz. Não que antes eu não fosse. E que às vezes você falar que você é feliz parece soberba, né? Mas eu comecei a priorizar esses lugares, assim, sabe? Esse lugar do autoconhecimento, esse lugar do cuidado. Não só do cuidado, de cuidar do outro, mas do meu cuidado. De saber que tempo é dinheiro. Que tudo que a gente está fazendo aqui Tem um custo. tem um custo. O trabalho da maternidade é um trabalho não remunerado, é um dos maiores trabalhos da vida. Então, eu gosto dessa versão nova. Gosto bastante, assim. Tenho saudade da minha vida individual, eu e minha gata, minha alergia, minha crise de rinite. Curti a crise de rinite dela. Ouve uma música. Eu sou muito do toque da arrumação. Não ter um brinquedo em todo lugar. Aí eu saio arrumando, desarrumo, eu saio arrumando. Eu ainda não relaxei sobre isso. Mas eu sou muito feliz com essa versão. E graças a orixás, divindades e tudo, eu tenho a filha que eu sempre quis, assim. Eu não idealizei. Eu idealizei tanto a maternidade, né, quando veio. Minha paternidade não veio do jeito que eu imaginei. Não tive uma filha que eu imaginei, porque quando a Maralina nasceu, eu falei, isso é minha filha. Porque a genética do meu pai era muito forte. E eu achava que ela vinha cagada e cuspida ela veio cagada e cuspida o pai. Também tinha um lugar do bebê gordo e bebê saudável. Eu, como uma mulher gorda, esperava ter uma criança bolotuda, ver o frango do bom preço. Foi tudo muito louco, mas hoje eu vejo que eu tenho a filha que eu sempre sonhei, assim. Ela é a idealização que eu nem idealizei, mas foi idealizada.
Ah, minha gente, foi uma delícia hoje aqui. Laís, muito obrigada por compartilhar tanto das tuas vivências aqui com a gente. Surama, tem alguma palavra aí final? Eu tenho. Quero muito agradecer, porque a cada programa eu sempre resgato muita coisa em mim e compreendo outras coisas. E estar no meio de mães é muito enriquecedor, assim, para a minha vida e para as escolhas que eu quero daqui para frente, né? Então, assim, Laís, muito obrigada. Foi um papo muito rico, uma troca muito genuína, assim, Verdadeira, eu né? acho. Eu acho isso massa. E é isso, né? Chegamos no final do programa, né? Sim, e por fim, eu me despeço de vocês, deixando uma fala da mulher-mãe, Natália Pinheiro. Calma. Onde é que a gente te encontra? Sim, Nas redes sociais? Lança esse arroba aí, É amiga. arroba que cair ponto desgraça. Só que é que desgraça. Pegou aí? Pegou aí? E tu, Ilana, a gente acha onde? Sim, o meu arroba é arroba Ilana Costa, underline, lá no final. E o meu é @surama.negromonte. Agora, posso dar o meu texto? Oh, meu amor, vá-se embora. Enfim, me despeço de vocês, deixando a fala da mulher-mãe, Natália Pinheiro, que diz o seguinte: eu não amo ser mãe em uma sociedade que reserva a mim o papel de cuidadora inata, de Maria, de culpada. Eu não amo ser mãe em um sistema que me apedreja por dizer que eu não amo ser mãe, por dizer que ser mãe é a experiência mais triste e solitária que já vivi, por falar sobre amor sem falar de hierarquia, por nunca deixar ninguém dizer que amar um filho é viver só por ele. Eu sou tão importante quanto meu filho. Minha felicidade, meus sonhos e minha individualidade valem o mesmo que a felicidade dele, os sonhos dele e a individualidade dele. E é isso. E é isso, gente. Até o próximo programa. Até a próxima quinta-feira. Um cheiro. Tchau, tchau. Essa é uma produção da sociedade civil com o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. O programa Ser Mulher é idealizado por Surama Negromonte. Direção e roteiro. Surama Negromonte. Produção geral. Carol Pires. Apresentadoras. Surama Negromonte. E Ilana Costa. Captação. Recreative Lab.